Clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 47. Sidney, estou com o meu smoking, estou parecendo um pinguim, estou parecendo o Faustão, porque você sabe que eu sou meio gordinho. E a gente hoje tem um programa de awards, de vencedores, e a gente tem que estar na beca. Espero que você também esteja, cara. Tô sim, sem dúvida. Olá, Felipe, pessoal do Patriotas. Programa especial e vocês vão ver daqui a pouco o que ele é mais especial do que vocês imaginam. Pois é. Toda vez que você assiste Oscar tem um monte de estrela, um monte de gente famosa. A gente não pode pôr nessa categoria, né, Cid? A gente tá longe disso. Mas a gente trouxe uma estrela do Patriotas hoje, Ana Paula Henkel, a Ana Paula do vôlei, uma patriota que nem a gente, que é louca pelos Patriots. Tudo bem, Ana? Tudo bem, gente. Um prazer estar aqui com vocês nessa noite iluminada de awards. Estou aqui com meu vestido de gala, então. Ótimo, estamos todos a caráter neste calor. Bom, gente, antes da gente começar, a gente vai dar um recadinho para vocês e a gente já volta. Para começar os recados de hoje, Sidney, vamos lembrar da Gillette, que está com a promoção Jogada Precisa. Aliás, a gente tem que agradecer a todo mundo que mandou mensagem pra gente, parabenizando a parceria com a Gillette. A gente recebeu muita mensagem mesmo, muita gente no Twitter, falando que estava na hora, que a gente merecia. A gente agradece todo mundo, e principalmente a Gillette, por acreditar no nosso trabalho. A gente trabalha duro mesmo para que isso dê certo e está começando a dar muito certo, principalmente agora com a Gillette. A promoção deles, Jogada Precisa. Sidney, lembra pra galera como é que faz para participar, que tem muita coisa boa para ganhar aí. Bom, galera, é muito fácil. Você grava um vídeo fazendo uma jogada de futebol americano, né? Pode ser com seus amigos, com quem você quiser. Aí você entra lá no www.jogadaprecisa.com.br e envia o seu vídeo. Os 5 melhores vídeos vão ter a jogada narrada pelo Everaldo Marques da ESPN. E o melhor vídeo entre todos, o autor ainda vai ter o direito de ir lá na cabine da ESPN acompanhar um jogo de playoff, uma transmissão de playoff com o Everaldo. Não, imagina, dá pra ter a sorte ainda, se for torcedor patriota aqui que acompanha a gente, tem a sorte ainda de assistir um jogo dos Patriots lá na cabine com a galera. É pra cereja no bolo ainda nessa história toda. E uma coisa também que a Gillette pediu pra avisar, pra lembrar a galera, né, Sidney? É que não precisa ter bola, não precisa ter capacete, não precisa ter shoulder pad, nada. Não quer dizer que, eu não tenho uma bola de futebol americano, eu não posso participar. Eles querem que você seja criativo ao máximo. Isso é o que interessa. Eu não tenho câmera profissional? Também não tem problema. Grava com o seu celular. Eles querem que você demonstre o seu amor pro futebol americano, né? Exatamente. Não precisa ser nada profissional o vídeo, você não precisa pagar nada, comprar nada, contratar ninguém. Grava o seu vídeo como você puder, que o que vale realmente é a criatividade. É isso aí. www.jogadaprecisa.com.br. Grava o seu vídeo, chama os seus amigos, pensa numa jogada bem legal aí. De novo, seja criativo. É isso que a Gillette está procurando. E prestigie a promoção, a Gillette, que é patrocinadora da NFL, patrocinadora dos Patriots lá nos Estados Unidos e parceira aqui do Patriotas. Mais do que nunca, tamo junto com a Gillette para tudo que vier, né, Cid? É isso aí, vamos colocar uma jogada dos Patriots entre as 5 lá, hein, galera? Isso aí, você tem até o dia 20 de janeiro para enviar o seu vídeo. Não perde tempo, manda o seu vídeo e participe da promoção. Ana Paula com a gente, que orgulho, a gente descobriu a Ana no Twitter, apareceu, né, Cid? A gente tava no dia de jogo, apareceu Ana Paula falando de Patriots. Eu falei, peraí, eu tô maluco ou é que eu tô pensando? E a gente viu, era você, Ana, que legal. Conta um pouco pra gente, como que apareceu o Patriots na sua vida? Você que já foi pra Olimpíadas, já ganhou circuito mundial de vôlei. Como que Patriots entrou na sua vida? Conta um pouquinho pra gente. Olha, Felipe, é um amor antigo. E agora morando aqui nos Estados Unidos, já há quase 7 anos, a coisa aqui é mais intensa ainda, né?
Quando eu tinha 15 anos, eu viajei, vim para os Estados Unidos jogar, 15 para 16, e comprei um boné aleatório. Falei, gente, amei esse boné. E comprei o boné e eu tenho esse boné até hoje, por incrível que pareça, e usava o boné para baixo, para cima, para baixo, para cima, até que um dia um amigo americano falou assim, desde quando você torce pro Red Sox? Aí eu falei, hã? Ele falou, você tem um boné do Boston Red Sox. Aí eu falei, tenho? Ele falou, tenho. E eu falei, gente, eu amo esse boné. E eu tinha uns 16 anos, né? Falei, eu amo esse boné. Ele falou, aí ele me explicou, né, um pouquinho da história do Red Sox. Eu me apaixonei pelo time de beisebol de Boston, que meu marido não me escute, porque ele é Dodgers até o último fio de cabelo. E aí eu comecei a olhar os outros times de Boston, o Celtics e o New England Patriots. Aí comecei a acompanhar, falei, gente, aí fui amadurecendo a ideia. Aí quando eu comecei a ler sobre o técnico dos Patriots, o Belichick, eu falei, gente, eu amo esse homem. Porque eu costumo falar que ele é um Bernardinho com anabolizante, né? Ao cubo, né? O cubo. E eu que passei, né, muitos anos ao lado do Bernardo, eu sei o que é aquilo. Mas sei também o comprometimento do trabalho sério. Eu gosto muito do estilo dele, de que não importa a estrela que você seja, você tem que estar ali para jogar para o time. E aí, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu comprei uma camisa do Patriots e aí já estava completamente tomada pelo amor do Patriots e já mais ou menos uns 10 anos que aí eu sigo assim, ferrenha, né? Quero entender, quero saber quem contratou, como foi o draft, como não foi. Mais ou menos uns 9, 10 anos que eu acompanho bem de perto. Meu, que legal. Você falou um pouquinho aí do Belichick. Tem algum jogador... Assim, quando a gente faz essa pergunta, a gente põe uma aspas nela. Porque Brady é a resposta óbvia para todo mundo. Brady não é jogador. O Brady é um asset do time. Né? Então, eu vou te fazer a pergunta como a gente faz normalmente. Além de Brady, qual outro jogador que tira assim, sua atenção, que você faz, esse cara, que jogador é esse? Tirando o Brady, e confesso que assim, tá num patamar um pouquinho só para baixo do Brady, mas considero tão importante quanto é o Gronk, né? Eu acho ele um jogador de uma raça absurda, um cara, e a gente que vê as entrevistas dele aqui com mais frequência de quem está no Brasil, o cara é uma pessoa assim, parece que é o seu vizinho, extremamente simples, bacana, humilde, brincalhão, a imprensa adora, o público adora, as pessoas que torcem contra os Patriots adoram o Gronk. O que às vezes pro Brady muita gente já torce o nariz, mas pro Gronk não, todo mundo adora. Então fora o Brady, é o jogador que eu gosto mais nos Patriots. É legal, é até difícil realmente você não gostar de Gronk, né? Mesmo sendo adversário, como você falou. E, Ana Paula, a gente acaba de vir de um Super Bowl fantástico, talvez um dos mais impressionantes da história, com um final dramático, imprevisível. Esse é o seu jogo inesquecível, se você fosse escolher um dos Patriots, ou você tem outro jogo que é mais marcante? Não, esse último foi... Nossa, socorro! Esse foi um dos melhores, assim, que... aquela de você quase infartar, literalmente, você sentir o seu coração bater mais rápido, né? Porque a gente que gosta, o coração realmente bate mais rápido, não é nenhuma demagogia, não, a gente fica com a mão suando. Eu até costumo falar, gente, eu prefiro jogar numa Olimpíada, numa final, com 50 mil pessoas assistindo, do que torcer. Torcer é muito ruim, realmente. Pra mim, esse jogo é o que tá, até hoje, é o que tá lá no top. Quem sabe, né, o Super Bowl desse ano vai ser diferente. Nossa, se vier outro daquele, eu não aguento daí. Não, pois é, né? Não, né? Ana, a gente tava falando um pouquinho antes aqui, batendo um papo, a gente tava falando de rival. É meio que unanimidade também pra todo mundo, mas você me confessou, conta pra galera. Seu maior rival também é os Jets?
Não tem jeito, né? Não tem. É a mesma coisa que eu ser cruzeirense e falar, com todo respeito, que o meu maior rival é o Fluminense. Não é o Atlético. Então é o Jets e Patriots, é o Fla-Flu, é o Cruzeiro e Atlético. Não tem jeito. Essa aí, inclusive, eu tenho amigos muito próximos que quando Patriots e Jets estão jogando, a gente fica a semana inteira sem se falar. A gente não se fala, porque a gente já se estressou por causa disso. Já tem a fórmula, né? A gente volta a se falar depois. Né? Exatamente. E aí a gente já combinou. Independente de quem vença, a gente não toca no assunto, ok? Tá, não existiu, né? Bye week pros dois, pronto. Exato. Ótimo, Ana. Vamos falar das nossas categorias, vamos falar dos nossos Patriotas Awards e a gente vai dar os resultados e também vamos nós votar em cada categoria. Vamos nessa. Vamos nessa, gente. A hora do nosso Awards, hora da gente saber quem que ganhou e quem que foi melhor e pior nessa história toda. Lembrando, a gente colocou essa votação por uma semana no site. A gente teve quase 6 mil votos no geral. Então foi muita gente que entrou lá para votar. Então, né, Sidney, o que isso faz? É exatamente o que a gente queria. É como eu vou dizer, é a escolha da média do torcedor do Brasil. Isso que a gente queria chegar e é isso que a gente conseguiu. Acho que com 6 mil votos aí, a gente consegue ter uma boa média, né, cara? Exatamente. Não era chegar a equipe do Patriotas e definir quais seriam os destaques. A gente queria saber realmente sentir do pessoal que acompanha a gente, sentir dos torcedores dos Patriots no Brasil, quem eles realmente acharam que merecia tá nessa lista, tá nessa premiação e foi muito bom porque a gente realmente teve uma resposta muito grande. Vamos lá, começando por melhor novato estreante. Os 5 candidatos eram Trey Jackson, o guard, Shaq Mason, o outro guard, David Andrews, o center, Jordan Richards, o safety, e Malcolm Brown, o linha de defesa, o defensive tackle. Primeiro lugar, disparado aqui com 55% quase, Malcolm Brown, então voto da galera, com David Andrews em segundo e Shaq Mason em terceiro. Sidney, agora a gente também, até para o pessoal entender a mecânica, a gente vai dar o nosso voto também e vamos conversar um pouquinho sobre a categoria. Qual que é o seu voto nessa categoria, Sidney? Meu voto de melhor novato estreante vai para o Malcolm Brown. Eu tô com a galera que venceu a eleição. Eu acho que ele começou até um pouco discreto assim na temporada, mas ele evoluiu muito. Ele acabou se tornando uma força ali no interior da linha, né? A gente achou que essa seria uma temporada de sentir saudades do Vince Wilfork ali pelo meio e ele tá conseguindo atuar num nível que não nos faz lembrar assim de sentir a falta do Wilfork por ali. Então eu votei no Malcolm Brown. Ana, o seu também é Malcolm Brown ou você tem outro voto? Não, o meu também foi o Michael Brown, né? Eu acho que, assim, é difícil você chegar como estreante num time de peso, assim, como os Patriots, e com tamanha responsabilidade. Então, eu concordo com vocês, ele começou bem tímido, eu diria. Só que a gente soube aqui, né, porque eu, lógico, né, fanática, assino o canal NFL aqui, 24 horas NFL, e a gente soube que o Brady teve uma conversa com ele, e que o Brady encheu a bola dele e falou, olha, você não tá aqui à toa, todos confiam em você, meio que assim, libera o seu jogo, seja maluco, seja inovador, porque nós precisamos de você. Então a gente soube que o Brady teve essa conversa com ele e que, coincidência ou não, logo depois dessa conversa, parece que o Brady acabou sendo um porto seguro até para as perguntas ali sobre linha de defesa, apesar de que ele tem os técnicos, né,
da defesa, acabou que essa conversa veio a público e eu achei muito bacana que o Brady deu esse empurrão nele e aí realmente eu acho que depois ele se destacou bastante. Ajudou na confiança para ele se soltar, né? Ajudou. A gente eu percebeu acho que muito isso mesmo. Ele a partir de um momento ele começou a parecer com mais vontade mesmo. O próprio Belichick falou muito bem dele esses dias atrás. Mas eu não votei no Malcolm Brown. Shame on you. Eu votei no David Andrews. Eu acho que o começo da temporada ali, sem o Stork, o medo que a gente tinha dessa OL cheia de novatos, aquele primeiro jogo com os Steelers, a hora que todo mundo viu os dois entrando, tem uma imagem do Brady dando a bola pra ele, falando, vai que agora é você, vai ter que ser você, basicamente. Eu acho que ele foi muito bem nessa OL. Ele segurou muita coisa ali. Mesmo depois com a volta do Stork, ele foi importante porque ele entrou de center e a gente pôde usar o Stork em outras posições. Então, assim... E outra, como o CJ sabe, eu já joguei de OL, então eu sempre pendo a escolher jogadores de OL. Então, eu fico com o David Andrews, como foi o segundo lugar no geral também da galera. Mas eu acho que não tem como, são... Os três primeiros, não tem o que falar. Foram três importantíssimos para esse Patriots de 2015. And the Oscar goes to Tom Brady. Segunda categoria, Sidney e Ana. Melhor veterano estreante nos Patriots. Aqui a gente preferiu só colocar 3 jogadores, até porque não tinha muita opção aí. E tem o caso que a gente tem que explicar do Dion Lewis. O Dion Lewis entrou nos Patriots o ano anterior, ele não entrou em 2015, ele entrou em 2014, em dezembro, finalzinho de dezembro, e não fez nenhum jogo de playoffs, essas coisas, pelos Patriots. Por isso que a gente colocou ele como elegível nessa categoria. Os 3 candidatos eram o Dion Lewis, o running back, Jabal Sheard, o defensive end, e o Akiem Hicks, o defensive tackle. Lewis em primeiro com 57%, foi o voto geral da galera. Jabal Sheard em segundo com 40,8% e o Hicks em terceiro com 2,2%. Eu já vou puxar o meu, que eu concordei com a galera, eu também votei no Lewis. Acho que o Lewis trouxe um ataque totalmente diferente para os Patriots, uma coisa que a gente fazia tempo que a gente não via um running back fazer, o que a gente viu ele conseguir fazer, e eu acho que é um desespero a gente ter perdido o Lewis. Ninguém sabe como teria sido esse resto de temporada com o Lewis lá, mas eu sei que vocês, de novo, não concordaram comigo e vocês votaram em outro, certo? Essa categoria foi bem difícil para mim, mas eu acabei votando no Jabal Sheard por visualizar, assim, por considerar a temporada como um todo. Eu sei que o Dion Lewis foi inquestionável essa temporada. O que ele fez naquele início era daquele jogador que você tem vontade de comprar camisa, de pagar ingresso para assistir. Mas eu achei que o Sheard ele foi muito importante porque ele meio que pegou um pouco a carga do Rob Ninkovich, que não está sendo esse ano aquele Rob Ninkovich que a gente viu nas últimas temporadas. Então ele chegou e trouxe uma qualidade muito grande para o pass rush ali, até para revezar com o Chandler Jones e com o próprio Ninkovich principalmente. E o tira-teima para escolher entre o Lewis e o Sheard, para mim, foi justamente o fato do Sheard ter contribuído pela temporada inteira. Bom, eu também votei no Sheard. Eu acho que, primeiro que eu acho que essa posição dele de defensive end é uma posição que a gente costuma falar, né? É uma posição que não é... não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Você tem que ter um conjunto de características muito particulares para jogar nessa posição e às vezes eles se tornam muito especialistas nessa posição e aí é por isso que eu votei nele, exatamente por ele ter ajudado tanto outros jogadores que estavam ali, principalmente o Linkovich, que foi uma temporada tão estressante, pelo menos para mim, que eu ficava com tanto medo das contusões, e eu vi no Sheard exatamente esse cara que fez o trabalho de muita gente ali do lado, sem perder a característica de defensive end dele. And the Oscar goes to Tom Brady. Próxima categoria, jogador da Injury Reserve que fez mais falta. Aquele cara que estava dominando, que estava fazendo a diferença nesse time, mas que machucou, perdeu a temporada e que se a gente pensasse aí, se voltasse, se estivesse ainda jogando,
que diferença que estaria fazendo nesse time. 5 candidatos: Ryan Wendell, OL, Dominic Easley, defensive line, Nate Solder, o outro OL, James Devlin, o fullback, que inclusive não fez nem jogo de temporada regular, e Dion Lewis, o running back. Aqui chegamos num acordo entre nós três e a galera, os quase 6 mil que votaram. Dion Lewis em primeiro, não teve como, com mais de 60% dos votos. Sidney, não tem como mesmo, né? Não tem como. Na categoria passada ele acabou não entrando pelo fato de não ter jogado na temporada inteira e justamente por isso ele se encaixa aqui, porque enquanto ele esteve em campo ele foi um diferencial nesse time. Ele tem uma característica sensacional de velocidade e de drible, né, de jardas após a recepção, que a gente não conseguiu reproduzir com outros running backs. Ele conseguia até, acho que ele correu pelo meio inclusive da OL, melhor do que o Blount, de quem a gente esperava tanto isso. Então, ou seja, ele trazia toda uma outra dimensão para o ataque, a defesa tinha que se preparar de uma forma específica para o Dion Lewis, então por isso eu acho que dos jogadores que todos foram importantes aí, mas dos que ficaram fora da temporada eu acho que ele foi o que mais fez falta. Dava gosto de ver o Lewis, né, Ana? Exatamente, esse aí acho que fez muita falta, principalmente pela velocidade que ele dá. A gente sabe que os Patriots a nossa característica é ter velocidade, né, pelas laterais, e o Lewis, ele, além dessas velocidades pelas laterais, como o Sidney diz, ele acrescentava essa velocidade pelo meio. E parece que depois da lesão dele, a nossa velocidade caiu muito. Então, eu acho que concordo que a maior falta que fez o Lewis foi na velocidade que nós tínhamos quando ele estava em campo. And the Oscar goes to Tom Brady. Aí, gente, pensando em 2014 para 2015, a gente fez aqui a categoria do jogador que mais evoluiu, quem mais fez a diferença, quem mais a gente notou diferença de um ano para outro. Os candidatos eram Patrick Chung, o safety, Dominic Easley, o defensive line, Logan Ryan, o cornerback, Malcolm Butler, o outro cornerback, e Josh Klein, o OL. Disparado, não teve como, Malcolm Butler venceu com quase 75% dos votos, e também é o voto da Ana, né, Ana? O Butler, eu até vivo tweetando sobre ele, porque eu gosto demais do perfil dele. Ele é um jogador que todas as vezes que solicitado, né, entre aspas, que colocam na roubada, ele dá conta do recado. E aqui pelo canal da NFL a gente vê que ele é conhecido como o primeiro que chega, o último que sai. A equipe de técnicos tem que mandar ele embora, sabe? Chega, ele é um dos que mais treina. E é difícil às vezes você se destacar num time como o dos Patriots, que um time é muito coeso, todo mundo é muito bom, e aquele reconhecimento pela aquela interceptação dele durante o Super Bowl, né, faltando 18, sei lá, 20, 25 segundos, aquela lá contra o Seahawks, pelo amor de Deus, aquilo... Amém para aquele menino, para esse Butler eternamente. Não, muito bom. Ele tem a característica do jogador dos Patriots, do jogador do Belichick mesmo, que é isso que você falou perfeitamente. Sidney, você votou em outro cara e não no Butler, né? Fala aí pra gente. Cara, votei em outro cara, também um cornerback, mas o Logan Ryan. Eu acho que a evolução dele de 2014 para cá foi muito grande. Para quem não lembra, ele entrou na liga em 2013 e fez até uma boa temporada. Ano passado, quando a gente tinha o Darrell Rivers e o Brandon Browner, ele praticamente não pisou em campo, então ele, quando entrava, estava meio sem ritmo, tal, não conseguiu render. E esse ano ele foi alavancado, né, a condição de titular junto com o Malcolm Butler e fez uma temporada fantástica. Ele fez grandes jogos contra alguns dos grandes wide receivers da NFL esse ano. Ele liderou o time em tackles, né? Assim, se você contando os tackles solo, né? Sem a ajuda de outros companheiros, com 58. Então, acho que assim, a diferença do Logan Ryan de 2014 para 2015 foi muito grande e, por conta disso, o meu voto foi para ele. Nessa categoria, tivemos aqui entre a gente 3 votos diferentes. Então, a Ana votou no Butler, o Sidney votou no Ryan e eu votei no Patrick Chung, o safety.
Eu sou torcedor de Oregon, do Oregon Ducks, e eu acompanho o Chung desde lá dos Ducks, de quando ele jogava lá na universidade, gostava muito dele lá, e quando ele veio para a NFL e veio para os Patriots, eu fiquei maluco, adorei a novidade, mas o Chung teve um problemaço nos Patriots, nunca conseguiu render o quanto ele rendia, saiu do time, e dessa vez que ele voltou, muita gente olha pro Chung, olhava, eu acho, de um jeito meio que, esse cara aí não funciona. Esse ano eu acho que o Chung foi essencial nessa secundária. Ele fez muita coisa ali. Ele tinha o problema dele, que ainda ele tem de vez em quando, que é marcar tight end. Mas ele ajudou, sendo como corner. Ele ajudou muito, fez uma dupla muito boa com o McCourty. A gente viu o Chung parar a corrida lá na frente. A gente viu o Chung ser útil totalmente quando a gente teve problema de linebackers, que muitas vezes a gente não entrava com 3 linebackers, entrava com ele como um linebacker meio corner ali. A gente falou bastante disso também. Então, para mim, estou muito feliz de ver o Chung, que eu conheço desde lá da universidade, começando a render como jogador. Então, por isso que meu voto é no Chung. And the Oscar goes to Tom Brady. Hora da gente começar a entrar mais nas unidades. Vamos falar de Special Teams, defesa e ataque na sequência. Primeiro, Special Teams. Aquela posição que... a unidade que o torcedor dos Patriots bate no peito e fala que aqui o negócio é sério, que aqui tudo é uma maravilha, que aqui a gente leva isso nos detalhes, e que esse ano capengou e deixou a gente na mão por muitas vezes. Mas se tem uma coisa que não tem como, é Stephen Gostkowski. De todos os 5 candidatos, Gostkowski venceu com quase 80% dos votos. E não tem como, é o nosso segundo Brady nesse time. Quem conhece Patriots, quem torce pro Patriots, adora o Gostkowski, né, Sidney? É uma segurança incrível, né? A gente que acompanha a NFL, assiste jogos de outros times, você vê que o que aconteceu, por exemplo, esse final de semana do wildcard com o Blair Walsh dos Vikings, né? Um field goal de 27 jardas, então kickers às vezes tanto ganham jogos para os seus times quanto perdem, né? Quanto a derrota vai para a conta deles. E no caso do Gostkowski é praticamente unânime que ninguém se preocupa com isso. A gente sabe que se o jogo estiver nos pés dele, ele vai chutar e vai acertar. A gente teve alguns exemplos dessa temporada, como foi aquele jogo dos Giants, que ele acertou o field goal bem longo no estouro do cronômetro. Então é um jogador daqueles que você pode confiar que dificilmente ele falha. E Ana, que sorte para nós, torcedores dos Patriots, que quando a gente perdeu o Adam Vinatieri, que era quase que um outro deus nesse time, apareceu o tal do Gostkowski, que resolveu nossa vida também de novo, né? Exatamente, e era o grande medo, né, que a gente tinha. Logo que a gente perdeu, a gente falou, dificilmente a gente vai conseguir um jogador na mesma altura que ele. E a gente costuma falar que eu e as minhas amigas de NFL aqui, que tem algumas que gostam, que ele é o Gostkowski, né? Porque ele é lindo como o Brady. Já tem 3 nomes aqui já hoje. Né? É o Gostkowski pra ele. Aliás, eu vou até vou colocar lá depois, vou até fazer uma brincadeira, que as meninas falam, não, E o que me impressiona nele, primeiro, aquele kick contra os Giants, aquilo ali você fala, o sangue frio que o cara precisa ter para ter um chute tão perfeito daquela distância, aquilo realmente me impressionou, e num momento crucial. Agora, o que mais impressiona mesmo, e eu sou apaixonada por ser atleta, ter sido atleta, é por estatística. Os números dele são impressionantes. É o sangue frio, é a técnica, é a concentração. Então, eu votei nele pelas estatísticas impressionantes que a nosso favor. Inclusive, se você que está ouvindo esse podcast não viu, a gente pôs um post sobre o Gostkowski esse ano. Eu vou até pôr no link aqui para você ver, que ele conta que ele canta uma música na cabeça dele antes dos chutes, que ajuda ele a acalmar. Ele só não contou qual música que é, mas ele falou que o segredo dele é uma musiquinha que ele canta na cabeça antes do chute. Veja que é bem legal. And the Oscar goes to Tom Brady. Próxima unidade, defesa. Essa aí a votação foi apertada. Os 5 concorrentes eram McCourty, o safety, Sheard, o defensive end, Malcolm Butler, o cornerback, Chandler Jones, outro defensive end, e Jamie Collins, o linebacker. A votação foi apertada entre os 2 primeiros.
Jamie Collins ganhou com 35% e o Chandler Jones com 32%, 3% só de diferença. Foram menos de 20 votos em segundo lugar. O Butler ficou em terceiro com 20,5% dos votos. Sidney, eu e você concordamos com a galera aqui nessa categoria. Collins, ele faz de tudo. Se você pedir pro Collins limpar o chão, ele vai deixar o chão brilhando, né, cara? É impressionante a versatilidade desse jogador, né? Porque ele não é só aquele linebacker que fica ali pelo meio e tenta parar as corridas do running back. Ele marca o running back na corrida e no passe. Se você coloca ele para marcar tight end, ele vai marcar. Se você colocar ele para pressionar o quarterback adversário, ele vai fazer isso com muita eficiência. Como você disse, ele é um coringa realmente nessa defesa. Tudo ele faz bem. Então, por isso, apesar de ele ter perdido alguns jogos por uma doença aí que até hoje não foi muito bem explicada, eu acho que ele mereceu ser eleito o melhor jogador da defesa. Ana, você já falou um pouquinho do Butler e vai falar mais um pouco agora que seu voto é nele, né? Eu gosto demais desse menino. Eu acho que por ser extremamente jovem, num time assim tão estrelado, com um técnico estrelado e um time vencedor, às vezes os mais novos eles tendem a sentir uma pressão muito grande, ainda mais por ser um cornerback, né? Mas eu não vejo ele sentir essa pressão, eu vejo ele simplesmente dando conta do recado, tranquilo na posição dele. Eu sou suspeita para falar do Butler. Se vocês forem no meu Twitter, vai ter Butler em tudo quanto é lugar, porque eu gosto demais desse menino, gosto muito mesmo assim, da humildade que ele tem com o jogo, com o treinamento, com os companheiros. O time dos Patriots tem essa característica, mas ele, por ser um garoto muito novo, ele às vezes joga como já um veterano. Eu gosto demais disso. Perfeito. Sidney, a gente fez uma heresia nessa categoria. Percebemos hoje, a hora que a gente foi rever os votos, que nós tiramos o Hightower entre os 5 primeiros. Eu tenho aqui que fazer a nossa desculpa. Merecia ter sido 6 jogadores aí, porque o Hightower merecia estar pelo menos para ser votado, né? Sem dúvida, é imperdoável esse erro. Eu tô tentando entender por que a gente fez isso. Eu tô atribuindo ao fato de, na época que a gente selecionou as categorias, ele estava machucado, não estava participando dos jogos. Então, já fazia alguns jogos que a gente não falava do Hightower e, por conta disso, ele acabou passando batido por todo mundo. Mas, realmente, uma gafe aí imperdoável. Vai lá, Ana, pode mandar um shame on you que a gente merece. Imperdoável, shame on you, porque se ele tivesse nessa lista, provavelmente eu ficaria em grande dúvida, porque eu acho que é um dos melhores linebackers que existem. Eu acho o cara incrível. Então, shame on you com toda a minha força, porque o cara realmente é muito bom. Mas estão perdoados. A lista também é boa. Eu acho que realmente eu concordo com o Sidney. Depois da contusão dele, talvez possa ter passado batido aí o nome dele. Não, não acontece de novo. And the Oscar goes to Tom Brady. Chegando em ataque, temos que fazer aí um negócio. É óbvio que você sabe, você tá ouvindo, você sabe que Brady ganhou. Não tem como. 77% dos votos. Gronkowski em segundo com 12%. Julian Edelman em terceiro com 8%. E aí vem a Amendola e o Andrews. Não tem como. Quando põe o Brady no negócio, não dá graça. É igual a gente perguntou para Ana no começo. Tem que fazer a pergunta e tirar o Brady. No próximo ano, Sidney, eu acho que a gente tem que... outra coisa que a gente pode fazer é deixar o Brady como o concurso e a gente fala do resto, né, cara? Porque acaba sendo chovendo molhado, né? Ele sempre vai atrair todo o destaque, todos os holofotes e vai acabar vencendo porque... E não de graça, não só pelo nome, mas pelo que ele faz realmente dentro da temporada. Eu até pensei em votar num cara que não fosse ele, mas quando você observa o que Brady fez essa temporada e os problemas que ele teve que lidar com esse ataque, de jogar com 3 calouros na linha ofensiva, perder seu wide receiver principal, perder seus 2 principais running backs, conseguir levar o time a 12 vitórias, eu acho que é um feito marcante, e acho que poucos quarterbacks na NFL fariam isso, se é que alguém faria. Então ficou difícil, olhando por esse aspecto, não votar no Brady. Sem dúvida, o Brady merece tudo isso que ele tem, inclusive, tá aí no post também, se você ainda não viu. Colocamos um texto sobre
o tipo de treino que o Brady faz, que chama catch, passar a bola aí um para o outro. Leia que vale a pena, você vai entender quem é Tom Brady, que se ele for brincar de passar a bola para você, ele vai levar um negócio muito a sério. A Ana saiu do óbvio e votou no Gronk, né, Ana? Eu saí do óbvio. Eu saí porque é o que você falou, o Brady tem que estar numa categoria ao concurso, porque se colocar o nome do Brady em qualquer coisa, é perigoso. Se você colocar o nome do Brady na lista de defesa, as pessoas vão votar nele. Vai achar um motivo para votar nele. Exato, o Brady é aquela coisa assim, ele realmente é um diferencial muito grande. Eu votei no Gronk porque eu me lembro o primeiro jogo dos Patriots, eu não me lembro contra quem foi, mas mais uma vez, como eu gosto muito de estatística, eu fico com os números na cabeça, depois eu até vejo contra quem que foi. Eu me lembro que o cara, assim, primeiro jogo, ele já chega assim, de 5 passes, quase 95 jardas, o cara chega assim, fazendo aquele statement, né? Eu vim aqui para isso. Aí a temporada vai, né, meio da temporada, e o cara não cai, a qualidade do cara não cai. A temporada continua e você fala, uma hora ele vai descer, o que é muito normal no esporte, você dá aquela caída e ele não cai. E é isso que me impressiona no Gronk, a qualidade técnica dele não cai. Depois que ele ficou com aquela semana que ele se machucou, né, no jogo dos Broncos, acabou, ele voltou daquela semana. De novo, foram 90 jardas, 4 passes. O cara tem a precisão dele, ela é constante e eu gosto demais. Tomara que ele nunca saia do meu time, pelo amor de Deus. Eu queria que o Gronk não envelhecesse nunca. Nunca? Queria que ele ficasse, que criasse alguma fórmula e deixasse ele, esse moleque maluco que eu sou fiesta e quando eu tô em campo eu destruo. Gronk deveria ser para sempre. Olha, eu gosto tanto do Gronk que a configuração do meu Waze para andar aqui é com a voz dele. Sensacional. And the Oscar goes to Tom Brady. Chegou o momento da gente começar a lembrar de coisa ruim. A gente pôs vai ter coisa ruim para falar aí, mas a gente colocou um intervalo de coisa boa no meio, mas a gente tem que lembrar, a gente tem que falar pior jogo da temporada. Os concorrentes: Patriots e Bills na semana 11, onde os Patriots ganharam, mas foi um sacrifício lá em Foxborough. Patriots e Broncos, vitória dos Broncos no overtime. Patriots e Jets na semana 16, onde os Jets venceram na prorrogação, no final ali. Patriots e Eagles, o jogo onde nada deu certo, principalmente para o Special Teams. E o jogo da última semana, Patriots e Dolphins, onde os Dolphins foram lá e deixaram a gente com a Seed 2 da AFC. Primeiro colocado não foi disparado, foi apertado. Primeiro colocado eleito pela galera como o pior jogo da temporada, Patriots e Dolphins, semana 17 por 46% dos votos. Patriots e Eagles, segundo colocado, com 41%, e Patriots e Jets em terceiro com 7%. Cid, qual que é o seu voto? Eu tô com a galera nesse aí, votei no Patriots e Dolphins, porque eu achei um jogo de contradições extremas dos Patriots. A gente entrou precisando só da vitória para conseguir a Seed 1, poupando jogadores, né, que alguns não tinham condição, outros tinham, mas preferiram resguardar para os playoffs. A gente foi com um plano de jogo extremamente limitado, focado principalmente na preservação da saúde dos jogadores, mas ao mesmo tempo, contraditoriamente, colocamos Brady e o Gronk e vários titulares em campo. Então acho que se era para limitar o plano de jogo, pensando em preservar a saúde deles, que se tirasse os titulares, já que a gente já tinha pelo menos a segunda seed garantida. Então eles nem fizeram um nem outro, né? nem tentaram ganhar, nem pouparam o pessoal para segurar aí as contusões. Então acho que foi um jogo de contradições incríveis e a pior atuação ofensiva em muitos anos dos Patriots. Sem dúvida. Ana, qual que é o seu voto? O meu voto tá no 5% só da galera contra os Broncos. Primeiro que overtime ninguém merece, né? Você já sai dali. Mas acho que quando você tá num overtime que
o jogo tá pau a pau e cai no overtime, você fala, beleza, tá todo mundo jogando bem. Agora, você tem uma liderança de 21-7 e você vê a maionese desandar completamente. Mesmo assim, você tá sobrevivendo ali no final. E aí você vai pro overtime com aquela esperança, não, eu vou sobreviver. E aí a gente perder da maneira que perdeu no overtime, para mim... eu tenho uma coisa contra os Broncos. Toda vez eu não gosto dos Broncos. Eu sei que o nosso arqui-inimigo são os Jets, mas os Broncos têm uma coisa que não me agrada. Então, pra vocês terem uma ideia, mesmo no 21-7 eu não estava tranquila. Eu falei, não gosto desses... Eu até falo no meu Twitter, eu coloco #BroncosFeelings direto, porque tem uma coisa com os Broncos que eu não gosto. Parece que vai desandar em alguma maneira. E numa liderança de 21-7 para o time que nós somos, é quase que inaceitável, né? Enfim, esse jogo para mim foi o pior, disparado. O meu voto é Patriots e Eagles. Pra mim foi o quê? Pra mim ali a gente não tinha essa de pode perder, ainda tava brigando, ainda precisava vencer pra conquistar a seed 1. A gente ali pra mim mostrou o quanto a gente tinha de problema nessa temporada. Porque defesa tinha jogo que dava uma enroscada, ataque tinha jogo que dava uma enroscada, mas a gente não tinha visto ainda... tinha os fumbles que estava acontecendo no Special Teams, mas um erro gigantesco do Special Teams, como aconteceu, para mim mostrou o clima que eram os Patriots naquele momento. E depois que perdeu aquele jogo dos Eagles, da forma que jogou, eu sinceramente não estava esperando nada de muito absurdo pro resto da temporada regular. Para mim mostrou o quanto os Patriots estavam estranhos a partir daquele momento contra os Eagles. Os Eagles sofreram para ganhar de um monte de gente e conseguiram a vitória do ano deles, basicamente, contra os Patriots. Eu concordo com você no sentido de que nesse jogo contra os Eagles foi até o jogo que eu fiquei em dúvida. Eu acho que no jogo contra os Eagles, acho que a gente ficou exposto a algumas falhas que até então estavam bem escondidinhas. Escancarou ali que tinha problema nesse Patriots para esse ano e muita coisa precisava ser arrumada. And the Oscar goes to Tom Brady. Pra gente não cair em prantos e não entrar em decepção, vamos falar de melhor jogo da temporada para dar uma aliviada nessa história. Os concorrentes eram Patriots e Giants, vitória absurda, com um chute de Gostkowski perfeito para fazer 27-26. Patriots e Bills na semana 2, lá em Buffalo. Patriots e Cowboys, 30-6, dominamos os Cowboys no Texas. Patriots e Steelers, primeiro jogo da temporada, 28-21, com toda aquela... quem será os Patriots esse ano. E Patriots e Jets na semana 7, em casa, 30-23. Disparado, o vencedor foi Patriots e Giants, com 74% dos votos, com Patriots e Bills em segundo e Patriots e Cowboys em terceiro. É também o meu voto. Eu acho que ali, do mesmo jeito que eu votei no Eagles, que a gente não conseguiu fazer nada, a gente mostrou todos os nossos problemas, Patriots e Giants mostrou que a gente sabe superar problemas. Começou com aquele catch absurdo do Odell Beckham em cima do Butler. O Butler apareceu, mostrou pra gente que ele é sim o jogador que a Ana ama ele, que ele não perde, ele tem uma memória curta, ele esquece das coisas. O drive final a gente fez até análise em vídeo. É uma coisa linda de se ver, com a Amendola salvando, pegando bola absurda. E o chute do Gostkowski que deu um frio na espinha em todo mundo e entrou. Pra mim ali os Patriots mostraram que não tem problema. Se a gente começar perdendo, se a gente começar com problema, a gente sabe se recuperar e vencer um jogo. Ana, o seu é outro jogo, né? O meu é outro jogo, apesar de que eu fiquei bem tentada para votar contra o nosso jogo contra os Jets na semana 7, porque é sempre bom ganhar deles. Falei, também vou sair do óbvio e fui no jogo contra os Steelers. Eu acho que foi um jogo assim também que ainda se falava muito, pelo menos aqui,
nos Estados Unidos, ainda se falava muito do Deflategate, ainda tinha muita pressão em cima do Brady, a imprensa só falava nisso. E então tinham extra câmeras aqui na transmissão em cima dele e ele mostrou aquele cara assim, eu vou mostrar por que eu vim pra festinha, sabe? E junto com isso o Gronk entrou nessa onda dele e marcou 3 touchdowns, que logo depois no final o Gronk salvou um fumble. Não me lembro de quem foi também. Do Lewis, exatamente. Aquele fumble ali, ai! Então foi a mesma coisa que eu senti no jogo, do pior jogo que eu votei nos Broncos, né? No jogo dos Broncos, no overtime. Foi a mesma sensação que eu tive, só que dessa vez eu saí rindo. Então por isso que eu votei nos Steelers. Aquele fumble que o Gronk salvou pra mim... Meu Deus do céu, eu levantei da cadeira, eu quebrei garrafa que tinha na minha frente. Então foi um jogo que me marcou muito, esse contra os Steelers, e meu voto foi para esse. Bom, o voto do Sidney eu tenho que confessar uma coisa. Tem influência aí porque ele estava lá no estádio, né, Sr. Sidney? Cara, meu voto não foi nada racional aqui, foi totalmente emocional. Mas eu não consigo dissociar, assim, para eleger o melhor jogo, a qualidade do jogo, da sensação de estar lá no Gillette, de ter acompanhado. Como a Ana Paula falou, de ser contra os Jets, que são um time que, pela rivalidade, o jogo sempre é complicado. Por eles terem colocado 10 pontos de vantagem sobre os Patriots no segundo tempo, já tava o pessoal mandando Twitter do Patriotas dizendo que eu era pé frio, que não era pra voltar. Foi mesmo. A gente tava botando a culpa no Sidney naquele jogo. Todo mundo jogando a culpa em mim, cara. E o time foi lá e Brady botou o time debaixo do braço novamente, com o Gronk e a Amendola aparecendo na hora H, conseguiu virar esses 10 pontos de vantagem. Então, foi uma experiência inesquecível e eu não consigo dissociar, assim, a qualidade do jogo da experiência que eu tive lá. And the Oscar goes to... Tom Brady. Como o Sidney me disse, estamos numa montanha-russa e vamos descer de novo. Jogador que mais decepcionou na temporada. Os eleitos, não dá nem pra chamar de candidatos, tem que chamar os meliantes dessa categoria. Chris Harper, o receiver. Aaron Dobson, o outro receiver. LeGarrette Blount, o running back. Scott Chandler, o tight end. E Brandon LaFell, o receiver. Também teve disparado, a galera foi lá e votou em peso no Brandon LaFell, Coitado. 66% do voto no LaFell. E Sidney e Ana concordam com a galera, né, Sidney? Acho que ficou difícil não votar no LaFell, e essa categoria, né, jogador que mais decepcionou, dá uma angústia maior do que aquele jogador que simplesmente ele não é bom. São aqueles jogadores que a gente sabe que são bons, que podem produzir, mas que não conseguiram nessa temporada. Então, o LaFell foi uma peça fundamental no título do ano passado, inclusive no Super Bowl, jogou bem. E esse ano eu sei que ele teve problemas físicos, ele não conseguiu participar da off-season, né? Ele pegou o bonde andando, digamos assim, mas ele teve atuações tristes. Naquele jogo contra os Jets que a gente acabou de falar, eu tava lá, ele dropou 6 passes que o Brady jogou na mão dele. Então, ele teve atuações assim que não davam a impressão de ser só falta da off-season ou do training camp, algo assim. Não sei se ele estava com a cabeça boa, se ele estava concentrado realmente como deveria estar. Então ele foi realmente a grande decepção para mim dessa temporada. Inclusive a gente já falou bastante dele em podcast, em texto também. Deixa um outro aí pra galera que quiser ver. Essa semana colocamos o aproveitamento dos receivers, e o LaFell entre os receivers é o pior aproveitamento, só 50%. A Amendola, por exemplo, teve 75%. Só pra vocês terem uma noção de onde o LaFell se encaixa nesse time. E deu pra ter raiva do LaFell esse ano, né, Ana? Deu sim, porque é aquela coisa, né, que o Sidney falou. Quando você tem um jogador que você sabe da limitação e que você só tem... A gente costuma falar que there's only so much you can expect. Você não pode esperar até um certo ponto. Acima daquele ponto, você entende que o que vier é lucro. Você aceita aquele jogador quando você fala, não, disso aí ele realmente não é capaz. Só que o LaFell, né, a aura do LaFell é de jogador bom, que resolve. Tudo bem, ele teve a contusão dele,
E foi com os drops dele, era de chorar. Confesso que era assim. Teve uma vez que eu saí, eu falei, não vou ver mais. Eu sou totalmente louca assistindo NFL. Eu falo, não vou ver mais, não vou ver mais. Então, quando eu vi o nome dele aqui, confesso que eu nem olhei os outros. Eu falei, não quero nem saber dos outros, porque foi tanto drop durante a temporada, e como o Sidney falou, com passes na mão do Brady. O Brady limpava a vision dele, limpava, o cara tava limpo e o cara dropava. Então, para mim, foi assim, a maior decepção. E depois aqui também a gente viu ele não batendo boca, mas discordando do Belichick, entrevista. Ou seja, não é um perfil de jogador para o time dos Patriots. Os Patriots, ninguém coloca ninguém na fogueira, todo mundo bota a violinha na sacola e fala, eu errei. E aí ele começou a discutir com o Belichick, é isso, é aquilo. Então, para mim, o LaFleur, se ele for embora, já vai tarde. Meu Deus. Maldade, né? Quanta mágoa no meu coração esse ano, esse homem me fez sofrer. O que todo mundo esperava de mim, a Ana fez. Porque eu sou o cara que mete o pau no LaFleur em todo o programa. Mas eu não votei no LaFleur. Olha só. Eu vou dizer o porquê. Eu não sei porquê, mas eu nunca fui muito com a cara do LaFleur. Eu não acho ele tudo isso que todo mundo fala. Eu acho que ele se deu bem no final do ano, no ano passado, no Super Bowl. Eu acho que ele foi mais do que eu imaginava dele. Então ele não me decepcionou tanto. Era aquela coisa assim, é o LaFleur mesmo, que não vai pegar a bola. Agora, o Scott Chandler, eu fiquei tão feliz quando ele apareceu no começo do ano. Eu tenho tanta saudade do nosso presidiário favorito, que é o Aaron Hernandez. E eu falei, agora vai Chandler com Gronkowski, agora o negócio pega. Quem segura esses dois? Primeiro jogo da temporada contra os Steelers. Ele foi bem, fez touchdown, alinharam junto ali aquela formação de 2 tight ends, 3 tight ends. Era tudo o que todo mundo queria. E aí o Scott Chandler resolveu que ele queria assistir o jogo da sideline o resto da temporada inteira. Ele falou, eu tenho não vou pagar NFL igual a Ana faz, eu vou pagar aqui, eu vou ficar sentado aqui, ganhar dinheiro e assistir o jogo. Ele não conseguiu fazer mais nada, dropou, não fez rota, não conseguiu alinhar direito. Scott Chandler, ou você resolve aí, ou você pega o ônibus junto com o LaFleur e vaza pra sua casa. Especialmente como tight end 6'7", que deve ser 2,2 metros, né? Você espera realmente, eu entendo o seu voto, porque tight end com 2 metros e tal, você espera um pouco mais e... Então pega a passagem, vai pro ônibus e see you later. E até aqui 6.7 a gente traduz como grande pra cacete. É isso! E tem um ingrediente a mais nessa história do Chandler, é porque ele, quando jogava pelos Bills, sempre que enfrentava os Patriots, ele destruía com o jogo. Exatamente. Tinha mais fechados de recepção por jogo contra nós. Acho que o Belichick pensou, vou trazer esse cara pra cá pra ele parar de causar estragos aqui. And the Oscar goes to Tom Brady. Chegando no final, Sidney, tem mais duas categorias e é hora de falar de MVP, Most Valuable Player, jogador mais importante do time inteiro. Os candidatos eram Malcolm Butler, Chandler Jones, Jamie Collins, Rob Gronkowski e Tom Brady. Olha essa seleção de nomes. Que time que os Patriots têm, meu Deus. Só que não tem como, gente. Não dá. É o que a Ana falou aquela hora. Colocar o Brady, se for pôr o Brady no time especial, ele vai ganhar. E o Brady foi e mandou 91% em cima da galera. Deixou o Gronk com 4,7%, Collins com 2,5%. E aí daí tudo para baixo, de 1% para baixo. O que falaremos de Brady, CJ? Tem mais o que falar de Brady depois de 16 episódios de jogos e agora ainda a gente consegue ainda falar do Brady, cara? Assim, só para tentar acrescentar alguma coisa que a gente não falou, né? Até porque quando ele foi eleito o melhor jogador do ataque, a gente até comentou um pouco das dificuldades que ele teve que lidar
nessa temporada e conseguiu ir bem, eu acho que uma coisa que pesou também para o pessoal votar nele em peso para MVP, pesou para votar em peso, foi ótimo, né? Mas assim, que contribuiu muito para o pessoal votar muito nele para MVP, porque eu acho que o pessoal também, além de tudo que ele fez, o pessoal acha que ele foi um pouco injustiçado na própria corrida para MVP da NFL. Muita gente é meio revoltado pelo fato de que você compara os números dele com o do Cam Newton, que é o favorito, assim, aparentemente. E o Brady é melhor do que ele em todos os quesitos como quarterback. E o pessoal não se conforma que o Cam Newton tá, segundo a imprensa internacional, tá na frente dele na corrida para MVP, né? Então acho que o pessoal meio que, pelo menos aqui, eu vou garantir que o Tom Brady vai ser MVP. onde meu voto vale mais, né? Eu consigo pôr ele em primeiro. É difícil, né, Ana? Como é difícil, às vezes parece que elogiar as pessoas é mais difícil do que criticar. É difícil. Difícil o Brady não ter esse voto. E o que eu mais gosto é quando as pessoas começam a torcer o nariz para ele, a imprensa começa a colocar ele, começa a falar, Brady tá ficando velho, aí vem o Deflategate, aí vem isso e aquilo. Eu adoro isso tudo, porque isso tudo vai para a fogueira do Brady e só acende um fogo nele que parece que quanto mais ele lê essas coisas, mais pé da vida ele fica e mais maravilhas ele faz pra gente. Vira combustível, né? Impressionante, vira combustível. E o que eu citar as belíssimas características como jogador do Brady, a gente vai ficar uma meia hora aqui falando. Mas a que eu mais gosto e porque ele é disparado o MVP pra mim é porque na hora que precisa ele entrega. É sempre na hora crítica, é sempre no momento onde o barco está afundando, ele tira aquele coelho da cartola dele, ele e o Belichick, os dois, eles têm essa química ali que trouxe o que para os Patriots, o que a gente vê hoje. Então, para mim, a característica que eu mais gosto nele é isso, é o momento de pressão, de tensão, onde o barco está afundando, a vaca só está com o chifrinho para fora, vai o Brady e tira aquele coelho da cartola, aquela jogada, o Hail Mary, qualquer coisa para ele no momento de tensão funciona. E eu já vi entrevistas dele falando que eu me preparo muito para esse momento, é o momento que eu me preparo. Todos os outros momentos eu me preparo bem, mas para esse momento de pressão e de tempestade severa, eu me preparo demais. E aí é que você vê o diferencial de quem realmente merece ser MVP. O Brady, ele traduz, não traduz em português, mas ele é o significado do clutch, que eles chamam, né? Exato. O clutch, se você pensar o que é clutch, pensa em Tom Brady, e é isso que a Ana falou. O Brady vai lá e faz, não tem essa. And the Oscar goes to Tom Brady. Chegamos na última categoria, gente. A mais difícil de votar, com certeza, que foi a jogada mais bonita. Sim, a gente tem que deixar claro pra galera que a ideia aí era a plasticidade mesmo da jogada e não o momento em que a jogada aconteceu, a importância da jogada. Era realmente aquela que você pega a jogada e mostra pro seu amigo que não conhece a NFL, né? Tipo, ó, isso aqui é NFL, dá uma olhada no que tá acontecendo, que você tá perdendo. Os 5 concorrentes, as 5 jogadas na disputa eram Jamie Collins pulando a linha de bloqueio do chute dos Colts e bloqueando. Foi inclusive de dentro do campo nosso, a gente analisou essa jogada. O touchdown do Dion Lewis contra os Cowboys, que também foi análise nossa no vídeo. Tá tudo aí, tudo isso que eu tô linkando, tem link aí no post para vocês verem. O touchdown do Edelman contra os Cowboys, que ele simplesmente ignorou a defesa dos Cowboys. Outro do Edelman, aquele que ele voa na semana 2 a partir de 5 jardas contra os Bills, também tem de dentro do campo dessa jogada. E o passe do Amendola pro Brady contra os Eagles, aquela que ele devia ganhar o Oscar, porque ele fingiu que ele estava batendo papo com a Aninha. Voto da galera, primeiro lugar, 32% passe do Amendola pro Brady contra os Eagles. Segundo lugar, Collins bloqueando o chute dos Colts com 22%. Terceiro lugar, touchdown do Dion Lewis contra os Cowboys com 20%.
então quase ficou em segundo aí. Quarto lugar, Edelman contra os Cowboys. E quinto lugar, Edelman contra os Bills. Seu voto, Sidney? Meu voto, cara, vai pro touchdown do Dion Lewis contra os Cowboys, porque é uma jogada para mim que foge ao raciocínio, foge à lógica. Ali foi uma jogada de puro instinto. Ele recebeu um screen do Brady, ele tinha tudo para ser tacleado 5 jardas antes da end zone, e ele conseguiu, num espaço de menos de 5 jardas, se livrar de 4 defensores dos Cowboys. Sempre que eu vejo um lance assim de puro instinto, eu me lembro da Marta, né, que é jogadora de futebol da seleção brasileira. Teve um gol que ela fez, que ela driblou 3 jogadoras adversárias num espaço bem curto, e depois o repórter foi lá e perguntou pra ela: como é que você fez aquela jogada ali? O que é que você pensou? Ela disse: eu não pensei. Eu não sei como é que eu fiz aquilo. Aconteceu, então, acho que né? Dion Lewis não teve tempo de pensar. Ele ali foi reflexo puro, instinto puro, conseguiu se livrar de 4 caras assim num espaço minúsculo. Então eu votei nela porque eu achei a mais mágica dessas jogadas aí. Eu e a Ana que temos o mesmo voto, e eu vou deixar a Ana falar dele, que é o touchdown do Edelman contra os Cowboys. Que jogada do Edelman, né, Ana? Ah, que jogada linda. E até eu confesso que pensei, né, em votar no passe do Amendola para o Brady, porque é uma coisa inusitada, é uma coisa muito difícil de você ver o Brady, né, pegando a bola e sair correndo. Confesso que eu fico até com medo. Não, meu Deus, não faz isso. Mas o Edelman ignorando a defesa dos Cowboys é absolutamente incrível, e eu acho que é até justo, né, essa lista toda aqui que a gente falou e vem comentando nessa última hora, a gente quase não falou do Edelman. E eu acho que é meio uma injustiça, porque o cara tem um atlético, a gente fala aqui atleticismo, né? Que é impressionante, e a rapidez, e ele por ser baixo, né, ele é 5'10", ele não é tão alto, deve ter 1,70 m e pouco, 78. O cara, ele faz chover no meio de linhas de defesa com aqueles monstros. Então, eu fico com o Edelman ignorando a defesa dos Cowboys, e também ganhar dos Cowboys, fazer um touchdown bonito contra os Cowboys assim também é sempre bom, né? Eu votei no mesmo, e aí eu também tenho que confessar que o meu voto foi o mesmo, igual do Sidney lá contra os Jets. Quem acompanha o Patriota sabe que eu tava nesse jogo, e eu nunca vou esquecer desse jogo. As fotos mais bonitas da temporada vieram desse jogo. Teve esse touchdown do Lewis contra os Cowboys, e teve o Edelman que, a hora que ele recebeu a bola, eu já tava de pé berrando o touchdown, olhando pra cara dos texanos e dando risada na cara de todo mundo, porque o Edelman, a gente sabe, quem entende ele, quem conhece ele, quem acompanha o Edelman igual a gente sabia que ali era touchdown, e ele simplesmente não olha para o lado. Eu vou passar e vou estar em endzone, se vocês tentarem ver o que vocês fazem aí, porque eu vou chegar nessa endzone. Foi basicamente esse o pensamento do Edelman. Pra gente falar aqui só do primeiro colocado, que eu acho importante, né, Sidney? Acho que foi muito um feeling daquele passe do Edelman pro Amendola nos playoffs. A galera gostou, até é uma jogada emblemática dos Patriots já. E ver o Amendola lançar pro Brady, com o Brady ainda recebendo, mais icônico ainda. E a gente tem que lembrar também que na off-season, né, Sidney, nos treinos que a gente acompanhou, que a gente cobriu, a gente viu essa jogada acontecendo basicamente. Eles até treinaram isso, né? Tem inclusive o vídeo lá no comecinho do training camp, eles fazendo esse tipo de jogada. Eu acho que chama muita atenção porque a gente não está acostumado a ver os Patriots fazerem esse tipo de trick play, né, que eles chamam. É um time que dificilmente usa disso, tanto que quando ele usa, surpreende adversário, surpreende a imprensa, torcedor, todo mundo. Você deu o exemplo aí do jogo contra os Ravens, né, que era um jogo enrascado nos playoffs, e aquele passe do Edelman pegou todo mundo de surpresa, e eles tiveram que usar de um artifício semelhante agora contra os Eagles, um jogo que a gente já falou dele agora há pouco. Nada estava dando certo, colapso total dos times especiais, então eles acharam que naquela hora precisavam disso para dar uma virada na maré do jogo, para trazer a torcida de volta, e funcionou durante um momento ali. Isso é uma das características que eu mais gosto nos Patriots, eles arriscam a hora que normalmente ninguém arriscaria, né? Eles arriscam, eu tive um técnico que marcou bastante na praia, e ele falava assim, quando a gente estava, né, dificuldade, às vezes você ou você fica na sua zona de conforto, continua fazendo seus pontinhos, ou você arrisca mesmo, faz uma coisa inusitada, quem sabe. E ele falava assim, né, ele falava, olha,
tá, né, nesse momento, nessa nuvem aí, ele falava, quem não morre não vê Deus. Arrisca, vai pro saque e dá tudo. Quem não morre não vê Deus. E eu vejo essa característica do time dos Patriots, me encanta muito. Exatamente uma jogada dessa, inusitada, surpreende a imprensa, surpreende a gente, surpreende o adversário. E se você for olhar estatisticamente os outros times, aí puxando a sardinha pro nosso lado, claro. Mas nem todo mundo tem essa característica de assumir esse risco e ir lá e fazer uma jogada como essa. Inclusive, essa jogada não foi pro de dentro do campo esse ano. A gente usou outra jogada nos Eagles. E eu já me comprometo aqui, como ela foi a vencedora, sexta-feira, de dentro do campo, tem essa jogada. Vamos analisar ela, já que é a vencedora, todo mundo gosta, é icônica. Então nós vamos fazer o de dentro do campo com o passe do Amendola pro Brady. Assista nessa sexta-feira. Então é isso, gente. Começamos aqui a nossa tradição. Toda a temporada, a partir de agora, quando acabar a temporada regular, nós vamos fazer o Patriotas Awards. Então já se preparem para o ano que vem. Prestem atenção durante um ano, porque vai precisar na hora de votar. E a gente não tá maluco, a gente sabe que tem Patriots e Chiefs sábado. Vocês conhecem já a programação do Patriotas. A partir de quinta-feira aí a gente vem forte para falar de Chiefs no site, no Twitter, tudo quanto é lugar. E a gente vai ter o pré-jogo ao vivo, como a gente fez em todos os jogos da temporada. No sábado, a partir das 7 horas da noite, estaremos ao vivo no nosso canal do YouTube para falar de Chiefs. Óbvio, a gente vai acompanhar durante o Twitter, mas vamos falar bastante de Chiefs, conversar com vocês, ouvir as perguntas, tudo no pré-jogo, sábado ao vivo às 7 horas no canal do Patriotas no YouTube. Ana, não tenho nem como te agradecer por participar aqui com a gente. Foi assim, premiou, como eu falei, foi a estrela da nossa premiação. Que bom que você é patriota e que bom que você pode estar aqui esse tempinho com a gente. Muito, muito, muito obrigado. Gente, eu que agradeço. É muito legal esse espaço que vocês estão dando para a NFL e para o futebol americano. Como eu e o Felipe, a gente estava conversando antes dessa nossa transmissão, quando as pessoas começam a entender o jogo e ver como é bacana o futebol americano, a estratégia, a força física, as rivalidades, é uma cultura muito, muito bacana, é um jogo muito legal e que uma vez que você começa a entender um pouco, você começa a se emaranhar ali nas regras e não sai mais, porque realmente é fascinante. Então vocês estão de parabéns pela cobertura que vocês dão não só para os Patriots, né, o nosso time, mas para a NFL. Vocês falam dos outros times e divulgam bastante essa cultura que é tão fascinante, que os americanos adoram tanto. Então vocês estão de parabéns, foi um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco dessa minha paixão, que eu acho que pouca gente sabe, mas eu surpreendeu todo mundo. Mas eu sou completamente alucinada pela NFL, a ponto assim de eu mandar os meus filhos, cala a boca, entra no quarto, não sai de lá enquanto não acabar o jogo. Ana, eu vou pedir pra você contar o que você estava me contando antes do jogo do seu filho no sábado. O pessoal precisa saber disso. Antes do meu filho teve um torneio longo, que era sexta, sábado e domingo, e no sábado eles estavam já quase se preparando para os playoffs, que seriam no domingo, e ganharam lá o primeiro set, estavam meio embolados no segundo, e eu tava com o aplicativo ali da NFL checando Bengals e Steelers, porque o jogo definiria o nosso adversário, né? E eu olhei e falei, Steelers 15-0 para os Bengals, em cima dos Bengals, já no terceiro, falei, já era. Mas deu 5 minutos, eu resolvi olhar o aplicativo de novo, tava 16-15 para os Bengals. Eu falei, como assim 16-15?
Ao resumo da ópera, eu não prestei atenção mais no jogo do meu filho. Eu fiquei ali no aplicativo e o meu marido ficava, aperta, o que tá acontecendo? E eu falava, eu tô apertando. E aí a gente ficou ali enlouquecido, aí o meu marido começou, não, se perdeu, se pega os Chiefs, aí a gente começou a fazer aquelas coisas, né, a matemática toda. Aí o time do meu filho ganhou, aí acabou o jogo, a gente foi, né, dar os parabéns, aí os pais dos outros garotos vieram, poxa, você viu que aquela bola do Gabriel, aquele bloqueio? Eu falei, gente, não vi. Não vi o segundo set inteiro, eu não vi, porque quando eu vi que estava 16-15 para os Bengals, eu fiquei ali no aplicativo e não vi mais nada. Acabou o mundo, né? Acabou o mundo. Então, assim, é muito bacana isso que vocês fazem, poder mostrar um pouco dessa minha paixão pela NFL e futebol americano e poder dividir essa paixão com vocês, que dá para ver que é a paixão de vocês também. É muito legal. Então, vocês estão de parabéns e vamos agora, sábado, contra os Chiefs, a caminho de 7 de fevereiro. É isso aí. Sidney, a Ana deu uma aula de Patriots pra gente, de NFL, não tem nem o que falar, todo mundo que ouviu esse programa sabe. E fica o nosso convite, né? Se ela quiser fazer parte do Patriotas, já a gente consegue um salário? Sei lá, acho que dá pra dar um jeito aí, né? Dá-se um jeito, né? Pra isso dá-se um jeito. Eu queria renovar os agradecimentos à Ana, é um prazer muito grande, né? Eu acostumei a vê-la na televisão, torcendo nas Olimpíadas e poder conversar com ela sobre NFL, que é uma coisa que eu gosto muito, sobre os Patriots, que é o meu time. Então, assim, é uma sensação realmente maravilhosa. Eu espero que esse seja o primeiro de outros papos que possam acontecer no futuro. Com certeza no Twitter a gente vai estar batendo papo lá durante os jogos e durante a semana. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer falar com você e vamos pra cima dos Chiefs aí. Prazer todo meu, gente. Outros papos, tomara, virão pela frente, já que se for na sofrência, vamos junto. Vamos, tá todo mundo à mão e a gente vai junto. Abraço, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri.